Para o Senhor, meus queridos irmãos, discipulado, é uma bênção estar aqui falando de Jesus, falando das coisas dos céus. Espero que os irmãos estejam bem, né? Tá tudo bem com os irmãos. A gente está aqui ainda na quarentena aqui na roça, né? Estou aqui na casa do meu sogro, uma bênção. Infelizmente não podemos estar juntos, né? Mas sabemos que o nosso Deus está junto de cada um de nós, próximo a cada um de nós. E, meus irmãos, eu vou estar meditando aqui juntamente com os irmãos, falando da palavra de Deus, essa palavra gloriosa, que alimenta os nossos corações, alimenta a nossa alma. E a gente vai estar falando aqui sobre o templo do Senhor. A gente sabe que, assim, antigamente, né, como Deus se deu a conhecer ao ser humano através dos séculos, a gente vê ali os profetas do Senhor, como Noé, homens de Deus, Noé, Moisés, tantos outros, Abraão, né? Tantos outros ali naquela época, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Eles cultuavam a Deus da maneira que achavam importante. Como, por exemplo, Abel também traziam sacrifícios diante de Deus e cultuavam ao Senhor. E Davi, o rei Davi, ele, ele pensou no seu coração em construir um templo para Deus, um lugar de habitação para o Senhor. Porque ele via que tinha uma casa, ele via que todo o povo de Israel tinha uma casa, mas ele colocou no seu coração essa ideia de construir um templo para o Senhor. E quando ele foi fazer isso, ele conversou até com o profeta Natan acerca de construir esse templo, dessa ideia que ele tinha. Natan logo, né, falou para ele: faça, né? Visto que Davi era um homem segundo o coração de Deus, só que Deus falou para Natan: olha, vai falar com Davi que ele não vai fazer esse templo. Eu estou feliz, contente que ele tem essa ideia de construir um templo. Fala para ele que vai ser o seu filho Salomão que vai construir esse templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue, né? Porque Davi era um homem, embora um homem segundo o coração de Deus, ele era um guerreiro pelo meio do qual Deus estava dando livramento a Israel, e ele derramou sangue, né? E aí aconteceu, veio Salomão e no quarto ano do seu reinado começou a construir o templo, né, do Senhor. Ele contratou muitas pessoas para o seu trabalho, milhares de pessoas trabalharam nessa obra. Em 10 anos, aliás, em 7 anos, essa obra ficou pronta, né? Deixa eu só confirmar aqui, acredito que tenha sido em, em 10 anos. Só verificar aqui. Isso mesmo, em 7 anos ele conseguiu construir aquele templo. Foi uma benção. E ele fez uma oração ao Senhor ali, aquela famosa oração que está escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, né? E 6, melhor dizendo. Orou ao Senhor, pedindo, invocando a presença de Deus naquele lugar. E Deus lhe respondeu, né, no capítulo 7. E esse versículo eu acho que é o que mais se aplica à nossa vida nesse momento, né? Que fala assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos e consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se convertir dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante esse versículo, que ele não faz menção ao templo, né? Tanto é que no final Deus fala o seguinte: se o povo o deixar, né, o abandonar, Deus também abandonaria aquele templo que tanto tinha glória, né, que tanto tinha sido construído com tanta pompa, com tanta glória, e ele deixaria aquele templo e aquele templo seria destruído. Então, a gente vê que aquele templo daquela época era um templo assim em que Deus habitava, claro, mas somente assim, havia uma condição, né? A condição era que o povo de Israel permanecesse fiel ao Senhor e não adorasse outros deuses.
Era essa a condição. E é interessante que isso não aconteceu. O povo de Israel pecou, fez coisas erradas, e aquele templo foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. Foi construído um segundo templo por ordem de Ciro, né? Depois que o povo de Israel foi levado preso para a Babilônia. E, e Herodes, posteriormente no Novo Testamento, né, na época de Jesus, também ornamentou aquele templo, construiu um templo muito grande, muito poderoso e tal, mas também foi destruído 70 anos depois. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, é que no Evangelho de João, esse Evangelho abençoado, nós temos ali a história da mulher samaritana. Mulher samaritana. Era na época, no capítulo 4, né? Era na época que havia aquele templo de Herodes, aquele templo magnífico, enorme, que estava ali. E ela falava, quando o Senhor Jesus Cristo foi falar com ela no Poço de Jacó, ela falava que o local de adoração era em Samaria, né? Naquele lugar, lugar que deveria se adorar a Deus. Mas Jesus falou assim, olha, breve chegará o dia em que nem em Jerusalém, ou seja, nem no templo de Jerusalém, e nem em Samaria, nem em local algum, será um local de adoração. Mas ele quis dizer o seguinte, né? Que o que importa é que venham os verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E é interessante que Jesus, em outra parte, fala sobre si mesmo, refere a si mesmo como um templo de Deus. Ele fala assim em outra parte, né? Derrubem esse templo e em 3 dias ele será reedificado. Ele aponta a si mesmo como sendo a habitação do Senhor. E é interessante que nós temos essa visão de que somos parte do corpo de Cristo, que pertencemos à igreja de Cristo, e como igreja de corpo de Cristo, nós também fazemos parte desse templo de Deus. Cada um de nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, como diz, né, nas Escrituras, né? O próprio apóstolo Paulo fala assim: vós sois, não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus? Ali na carta de 1 Coríntios ele fala isso: vós sois templos do Espírito de Deus, né? E então, o que acontece? O culto ao Senhor é a nossa vida. Ele fala em Hebreus, acho que é Hebreus capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, aliás, Romanos, né? Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo vivo, né? E santo, que é o vosso culto racional diante de Deus. E isso é o que nós devemos fazer, apresentar a nossa vida, nosso corpo como templo de Deus. Portanto, a gente tem que ficar longe das coisas ruins deste mundo, não deixar nosso corpo ser contaminado com a imoralidade, com as coisas do mundo, e ter o nosso templo, né, o nosso corpo santificado para que o Espírito de Deus habite nele e para que nós glorifiquemos a Deus aonde quer que nós estejamos. É importante, é claro, a reunião, estarmos reunidos, estarmos juntos, mas, segundo a palavra de Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está presente. E isso é maravilhoso. Onde estiver uma pessoa que confia no Senhor, Ele está presente. Antigamente havia essa necessidade, às vezes, de ir ao templo, de aquela necessidade clara, né? Mas hoje, a sua casa, meu irmão, a nossa casa pode ser o templo do Senhor. Aonde nós estivermos, pode ser o templo de Deus, aonde nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, onde nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, onde nós podemos agradecê-lo pelo fôlego de vida, onde nós podemos agradecê-lo pelo dia, por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E assim, o templo de Deus hoje somos nós. É cada um de nós. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está presente. E tem mais, Deus habita entre os louvores. Ou seja, se você louva a Deus na sua casa, se você glorifica ao Senhor em sua casa, mesmo sozinho, o Senhor está presente na sua vida, o Senhor está presente aonde você estiver. Portanto, meu amigo e irmão, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de meditar na palavra do Senhor todos os dias. Pega a Bíblia mesmo, leia, busca, e se tiver alguma dúvida, tem o pastor, né? Tem os irmãos, procura, liga, dá um jeito, né? Mas não se desliga do céu. Não se desliga dessa maravilhosa graça do Senhor. E lembrando que a Nova Jerusalém
né? O lugar onde está preparado para cada um de nós que busca o Senhor, o lugar aonde não precisa de sol, não precisa de lua, lá não tem templo. Não tem templo. O templo é o próprio Senhor mesmo, é maravilhoso. Lá não vai ter templo algum, não vai precisar de quatro paredes para nos abrigar ou uma casa. Deus não precisa disso, né? Realmente Deus ele habita com aqueles que buscam a sua face. Nós lembramos ali que o templo não adiantou nada. Não adiantou nada a construção do templo de Salomão porque o povo não estava adorando a Deus, estava adorando outros deuses. Então o que é mais importante não é o templo, mas é a nossa vida com Deus. O mais importante é nós, como é que nós estamos, se nós estamos nos santificando, se nós adoramos a esse Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e tenham um ótimo dia na graça de Deus. Lembrando que hoje à noite, provavelmente, o pastor estará na rádio, né? Ministrando a palavra de Deus, vai ser uma bênção para cada um de nós. Quem não puder estar ouvindo a rádio como eu, né? Dá para ouvir pela internet ou posteriormente. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tudo de bom, viu? Fica na paz do Senhor Jesus.